Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar e eu determino o seguinte, que haja luz na sua vida a partir de agora, que haja luz na sua mente, no seu coração e todas as trevas que você estava enfrentando sejam dissipadas. Porque através da fé, quando nós clamamos ao Deus Todo-Poderoso, nós vemos o resultado. E talvez você está agora mesmo lutando contra uma depressão, contra insônia, um vício, contra um problema espiritual que você não sabe ainda como resolver. Mas saiba de uma coisa, tudo é possível àquele que crê. Tudo. Todos os problemas são resolvidos através da fé para aquele que crê na palavra de Deus. Talvez você me diga, eu tenho fé, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu te convido a usar a sua fé na palavra do Deus vivo. E nós estaremos juntos determinando a sua libertação. 020-7272-10, inclua agora. Qual o problema que você tem enfrentado ou um familiar seu? Estaremos determinando a quebra desta maldição. Vamos agora ao intervalo, já voltamos com vocês. Eu recordo-me de ter crescido num lar extremamente destruído. Muitas das vezes havia dias que passávamos fome, outros que havia comida, outros que não havia. Brigas constantes entre o meu pai e a minha mãe. Muitas vezes nem tínhamos roupa para vestir ou para ir para a escola, íamos com os ténis rotos e acabámos por ser gozados também na escola. Eu lembro-me de assistir o meu pai bater na minha mãe e a minha mãe até sair sangue. Eu lembro-me muitas das vezes quando a minha mãe conseguia assim um dinheirinho para nós termos uma refeição melhor, estarmos a comer e de repente a minha mãe comentar alguma coisa com o meu pai e ele virar a mesa ao contrário e lá se ia a nossa comida. Lembro-me de situações assim muito complicadas. A minha irmã escondia-se muitas vezes debaixo da mesa, a tremer, com medo. Eu fechava-me no quarto e acabávamos por chorar, por ter... Eu lembro-me de ser miúda e quando saía à rua eu tinha vergonha. Mesmo pequenina, com 7, 8 anos, eu tinha vergonha. Eu sentia isso. Eu sentia essa vergonha por causa da minha família. As pessoas olhavam para nós com um olhar dos desgraçados. E isso que em mim também causou muita revolta. Muita revolta. Lembro-me de crescer assim, portanto, com essa situação sempre brigas constantes, muito desequilíbrio e portanto, foi a minha infância, a juventude também. Depois ali houve uma fase um pouco melhor na vida, portanto, financeira dos meus pais, mas havia sempre discussões, ou por causa do dinheiro a mais, ou por causa do dinheiro a menos. Já tínhamos um nível de vida melhor. Mas a parte do equilíbrio emocional não havia. Não havia paz em casa. E para além de não haver paz em casa, também não tínhamos paz em nós. Porquê? Porque havia sempre um momento em que qualquer coisinha podia o meu pai brigar com a minha mãe, bater-lhes, pancá-la, partir coisas. Bastava uma coisinha, uma palavra maldita, que era o suficiente para haver muita confusão e briga. Senti-me muitas vezes discriminada na escola. Fui vítima do bullying que hoje chamam de bullying. Cheguei a ser humilhada por colegas porque não tinha muita roupa, não é? E, portanto, às vezes repetia a roupa e cheguei a ser humilhada por isso. Depois, aos 20 anos, conheci o meu atual marido. Portanto, para mim foi tudo novidade, porque ele começou-me a dar aquilo que eu nunca tinha tido. Afeto, até mesmo em termos físicos, dar miminhos, comprava-me coisas, dizia que me amava. E começámos a projetar casar, ser felizes, mas interessante que eu, na minha juventude, mesmo na minha infância, eu já tinha determinado uma coisa. Eu já tinha determinado que quando eu crescesse,
Eu não iria aceitar dar aos meus filhos, ou portanto, não aceitei, portanto, já dentro de mim já não aceitei que queria ter a mesma vida que os meus pais tiveram. Ou seja, dentro de mim já havia isso, eu vou lutar com todas as minhas forças para um dia, quando eu casar, ter uma vida, ter uma casa, ter harmonia no meu lar. Só que, portanto, quando nós estamos a programar o casamento, isso não aconteceu. Não aconteceu. Uns meses antes, foi um mês e tal antes de nós casarmos, ele disse que já não gostava de mim. E eu, na altura, eu já estava grávida. Nós antecipámos o casamento. Nós já íamos casar, só que antecipámos. Éramos para casar em setembro, mas depois programámos a casar em abril. E de repente caiu tudo. Tudo. Eu fiquei sem chão. Eu fiquei completamente perdida. Veio ao pensamento, olha, mata-te, a ti e ao teu filho. Assim acabas logo com o sofrimento. Só que houve uma voz que disse, não, luta. Vai à Igreja Universal. Vai à Igreja Universal, lá tu vais conseguir. Isto é tão profundo, mas tão profundo, que eu lembro que eu levantei-me da cama. No dia em que ele me disse isso, eu levantei-me da cama e eu disse, não, eu vou à Igreja Universal, eu vou entregar a minha vida a Deus. Era a porta aberta para ajudar todos os problemas, desde doenças. Eu tinha essa consciência porque eu já tinha presenciado pessoas que tinham frequentado, que tinham tido uma solução, tanto em nível monetário como em nível físico, saúde. Eu já tinha presenciado e conhecia essas pessoas, eram próximas de mim, e eu tinha muito respeito pela Universal, tinha mesmo muito respeito, mesmo. Não era frequentadora, mas eu tinha respeito, muito respeito, porque eu sabia que era a porta certa para ajudar qualquer pessoa que lá fosse. E eu decidi ir. Eu fui convicta que eu iria conseguir. Quando eu entrasse na igreja, eu tinha essa consciência. Não foi fácil, não foi nada fácil, porque para além de eu querer resolver um problema sentimental, eu também tinha que resolver muita coisa dentro de mim. Perdoar o passado, perdoar as pessoas. Era vingativa, por exemplo, era uma pessoa vingativa. Não conseguia perdoar facilmente. Portanto, não foi fácil. Quando eu fui à igreja, não foi fácil, porque eu tive que tirar toda a carga que eu tinha dentro de mim. As mágoas, os rancores, os traumas, porque eu tinha traumas de infância. E depois, com aquela situação, foi mais um trauma. Ou seja, para além de eu estar grávida, ter sido abandonada, foi mais um trauma. Mas depois, com a minha entrega, com as minhas idas à igreja, fui aprendendo a como agir. Interessante que me lembro de um dia respirar fundo e dizer assim, olha, é assim, Fábio, eu estou a ir à igreja, mas ele ainda não estava bem comigo, ainda estávamos assim meio, eu estou a ir à igreja. E ele assim, estás a ir à igreja? Sim, eu sei que estás a ir. Assim, sim, mas não é a igreja, é a Igreja Universal do Reino de Deus. E ele ficou assim a olhar para mim meio chocado, do tipo, olha, mas tu vê lá, essa igreja não é aquela que enganam as pessoas? Eu, não, isso é tudo mentira, estão-me a ajudar imenso. E, ou seja, eu tive coragem, tive essa coragem. E depois, lá está, com o tempo, ele sabia que eu ia e depois ele também viu a minha evolução como pessoa. Depois, passado um tempo, ele voltou para mim e pediu-me perdão. Claro que não somos perfeitos, eu não sou perfeita, ele não é perfeito, mas temos cumplicidade. Portanto, tiramos férias, vamos passear, programamos coisas em família, tudo o que eu não tive. Ou seja, tudo o que eu não tive na infância, tudo o que eu não fui na infância e na juventude, portanto, eu agora sou uma nova pessoa. Eu sou um milagre. Eu, Liliane Pedreira Rodrigues Costa, sou o próprio milagre. Porque por tudo aquilo que eu passei na infância,
por todas as situações que eu presenciei, por todas as, ao longo mesmo da minha juventude e até de vida, situações mais complicadas que eu passei, se eu não tivesse Deus, se eu não conhecesse este Deus que a Igreja Universal ensina, portanto, que a Igreja Universal mostra, porque a Igreja Universal mostra a existência de um Deus que é vivo, que existe realmente. É uma escola da fé. A Igreja Universal para mim é uma escola da fé. Ela ensina-me a ser forte, ensina-me a lutar com Deus, a ser parceira dele e ele ser meu. Portanto, como é que eu ia te explicar? A Igreja ensina-me que quando eu sou para Deus e eu entrego verdadeira minha vida a Deus, Ele é comigo em todos os momentos da minha vida. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou aí exemplos de fé. Quando as pessoas chegam à igreja espiritualmente carregadas, ali elas só querem ter paz. E quando são libertas, quando nós oramos e oramos com fé, determinando a quebra da maldição, ela recebe paz. O primeiro sinal de que ela foi livre do peso, livre da angústia, é a paz que ela recebe. Ela passa a ter o corpo leve, porque o mal agindo realmente é uma carga negativa. E se você está se sentindo assim agora, saiba que existe solução. Você não precisa mais estar carregado espiritualmente falando. Você pode ser livre desse mal, você pode ser livre desse peso, usando a sua fé. Aqui, em Finsbury Park, estaremos lutando por você às 10 da manhã ao meio-dia, 3 da tarde e às 7h30 da noite, clamando a Deus, determinando a sua limpeza espiritual, a sua libertação e da sua família também. 020-7272-1010, inclua agora na oração qual é o problema que você tem enfrentado e estaremos lutando por você. Vamos ao intervalo, já voltamos com vocês. O verdadeiro sofrimento começou no dia que casei. A mãe do meu marido, não é? Tinha ciúmes, sentia-me mal toda a vez que eu comia lá, eu sentia-me mal. Eu fiquei com uma depressão profunda. Meu nome é Mónica Carvalho, fui vítima de um ritual. O meu sofrimento começou desde pequena, com 4 anos. Eu já sentia presenças à minha volta, eu tinha medo de dormir sozinha, mas o verdadeiro sofrimento começou no dia que casei. A mãe do meu marido, não é? Tinha ciúmes de mim e queria-me sempre pôr perto dela, mas queria sempre que eu comesse lá e eu sentia mal toda a vez que eu comia lá, eu sentia-me mal. Na altura, quando casei, eu sabia que o meu marido, pronto, gostava de mim e eu dele, só que a mãe, principalmente, nunca aceitou. E pior ainda, porque eu engravidei antes de casar. E isso para ela foi um trauma, foi horrível. Ela já não me aceitava, mesmo por o facto de eu casar com ele. Ainda para mais, grávida, piorou ainda a situação. O nascimento da minha filha, as coisas começaram a piorar cada vez mais, ao ponto dele depois não querer saber de mim, eu também não querer saber dele, mas o verdadeiro fundo do poço mesmo foi quando o meu pai faleceu. Entretanto, depois o meu marido saiu, abandonou-nos e houve uma manhã que eu acordei e
e vi algo, como se fosse um filme a passar na minha mente. Eu vi uma figura horrível, parecia que vinha do lodo, era horrível mesmo, e ele disse: eu vou arranjar uma arma para te matar. E eu aí entrei em pânico, porque eu sentia, se eu já ouvia vozes, eu via vultos, eu não conseguia dormir. E entretanto até isso me levou à depressão. Eu fiquei com uma depressão profunda, porque eu chorava do nada. As pessoas estavam a falar comigo e eu falava com as pessoas, mas eu de repente eu chorava, pronto, não conseguia me controlar, eu era completamente descontrolada, eu era nervosa, não tinha paz mesmo. Mais tarde indicaram também a um bruxo, foi quando ele então confirmou-me tudo que eu estava a passar, que era devido a trabalhos de bruxaria que me foi feito devido aos ciúmes da minha sogra, e não só, e por outras invejas, por motivos de inveja também. Ele fazia trabalhos, chegou a fazer também trabalhos para que esse próprio mal não me viesse mesmo matar, porque eu vi muitas vezes a morte à minha frente. Inclusive eu vinha com o carro e o comboio do nada, apareceu um comboio do nada para vir sobre mim. As coisas pioraram de tal forma que eu não tinha vontade de trabalhar. Eu não ligava nenhum à minha filha. Na altura a minha filha era pequena, tinha relativamente 8 anos mais ou menos, e eu não lhe dava atenção. Eu não queria falar com ninguém e não dormia. Eu sentia presenças toda a noite a querer me tocar. Fui ao centro de ajuda mais próximo e logo no primeiro dia, quando eu entrei, eu senti mesmo algo diferente e eu vi ali a minha solução. Aquele peso que eu sentia, aquela vontade de morrer que eu estava a sentir naquela hora, naquele momento, aquela depressão, a insônia, tudo passou. Eu ali vi logo um sinal de Deus para mim e eu vi que ali era o meu lugar, de facto ali era o meu lugar. Então eu comecei a pegar firme, não foi fácil, não é de um dia da noite para o dia, não é? Mas eu perseverei e fui até ao fim, até que chegou o dia em que eu fui liberta e fui batizada com o Espírito Santo. Hoje eu tenho paz e sou feliz, pode ter as guerras maiores em toda a minha volta, mas eu tenho a certeza que Deus é comigo e que eu tenho paz. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, meu Pai, vem de encontro, meu Deus, a esse problema que essa pessoa está enfrentando. Toca na vida dela e arranca esse problema pela raiz. Seja um problema físico ou espiritual, nós temos a mais absoluta certeza de que o Senhor não quer ver essa pessoa sofrendo. Está escrito qual é o pai que, vendo o seu filho com fome, lhe dará uma pedra. Ele pede pão e lhe dá uma pedra. Meu Deus, o Senhor é o Pai Celestial. E essa pessoa não está lhe pedindo nada mais que a cura para te glorificar, que a libertação para te honrar. Então honra ela, usa, meu Deus, do teu poder para arrancar, quebrar esse jugo. Eu te peço em nome de Jesus, consagra esta água, que ao beber da água seja ela livre de todo o mal. Beba da água com fé. Você está livre do peso, da dor física ou espiritual. E a partir de agora, esteja conosco. Determine hoje mesmo. Você pode acessar o nosso website para os melhores horários e para mais informações. Todos os domingos, lembrando que estaremos aqui em Finsbury Park às 10 da manhã, numa concentração de fé e milagres, onde você e a sua família estão convidados. Não venha sozinho, convide alguém para vir com você. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos e até a próxima.